Você sabe como investir quando acontece uma situação assim? Que as bolsas estão na máxima histórica. Esse aqui é o Ibovespa, a Bolsa do Brasil na máxima histórica. Esse aqui é o S&P 500 também batendo a máxima histórica. O que fazer numa situação que a bolsa está na máxima histórica? Você continua investindo, você aguarda uma reversão, você fica fora da festa, você que está capital dentro começa a realizar lucro, não faz nada. O que fazer numa situação como essa? Eu vou abordar aqui para você, nessa nossa aula, como que você deve encarar e fazer a análise da situação macroeconômica das bolsas de valores, porque a gente vai ver no contraste entre Brasil e Estados Unidos, que é um exemplo incrivelmente didático, que apesar de ambas as bolsas estarem na pontuação máxima histórica, a situação delas é absurdamente diferente, e você tem que conseguir dar esse diagnóstico se você quer ser um bom investidor ou boa investidora, pensando com foco no longo prazo. Lembrando que você precisa ter definido previamente uma distribuição patrimonial sua. Quantos por cento você quer em renda fixa, quantos por cento você quer em ações no Brasil, em ações no exterior, fundo imobiliário, ter essa distribuição para ser o seu guia. Não tem que estar escrito em pedra, por óbvio, mas tem que ser o seu norte para a sua distribuição de risco de patrimônio. Mas uma vez dito isso, e você quer tentar alocar o seu capital na melhor janela de oportunidade que o mercado está dizendo, você precisa conseguir fazer a leitura que eu vou te ensinar aqui agora. Porque olhem só que coisa interessante, comecemos exatamente do começo, tá? Apesar de tanto o Ibovespa, que está aqui em verde, quanto o S&P 500 estarem na máxima histórica, em termos de pontuação, a gente tem que entender que a pontuação, ela é um valor nominal. E olha que curioso, se eu pegar o Ibovespa, tá? E fazer o retrocesso dele descontando a inflação, olhem que curioso o que acontece de fato. Porque a Bolsa Brasileira, ela bateu a pontuação de perto de 130 mil lá para 2021. E agora tá por volta, que eu tô gravando essa aula, 135. Então tá bem perto da máxima histórica que bateu lá em 2000, a prévia, né, em 2021. Agora que curioso, se eu fosse pegar agora a Bolsa a 130 e poucos mil pontos e ajustar para trás na inflação, a gente bateu a máxima histórica, em teoria, em 2008. Em 2008, onde a Bolsa bateu quase 180 mil pontos, ajustando para 176 mil pontos. Ou seja, se eu pegar e corrigir a inflação para trás, a nossa Bolsa bateu a máxima histórica lá em 2008. Ou seja, tem 35 mil pontos para ela subir, para ela empatar com o mesmo valor que estava lá em janeiro de 2008. E se eu for pegar aqui, em 2008, vou aumentar o espaço de tempo, nominalmente, deixa eu pegar aqui, não dá para pegar nesse gráfico, um segundo. Aqui, quando a gente bateu lá atrás, nominalmente 72, 73 mil pontos, se fosse pegar essa pontuação e corrigir pela inflação de 2008 até agora, para os 16 anos, a pontuação do Ibovespa deveria ser 180 mil pontos. Entenderam a conta? Se eu pegar a data de hoje e ajustando a inflação para trás, os 70 mil pontos de 2008 equivaleriam a 180 mil pontos naquela época. Ou seja, a nossa bolsa de valores hoje, ela ainda está bem abaixo da máxima histórica corrigida pela inflação. Não adianta nada a gente pegar a bolsa que bateu 70 mil pontos e dobrar para 130 e pouco, sendo que a inflação foi mais do que 100% nesse período. Então, entenderam? Os 70 mil pontos lá atrás, corrigidos pela inflação, deveriam valer 180 mil. Ou seja, hoje, apesar de estarmos na máxima histórica nominal, se for corrigido pela inflação real, a gente não está nem perto da máxima histórica. E essa situação, ela fica muito mais gravosa quando você olha a Bolsa do Brasil em dólar. O EWZ, que é a ETF que pega o Ibovespa e dolariza. Se for pegar da máxima histórica em dólar da nossa bolsa até hoje, a gente tomou um tombo de quase 60% e bateu a máxima histórica lá por volta de 2007, 2008. Se for pegar isso, até quem quiser ver isso pode ver diretamente no Google, é só você digitar EWZ no Google que você enxerga isso. Da máxima histórica que foi lá para 2007, 2008 até agora, o Ibovespa tomou um tombo de quase 70%. Ou seja, o dólar multiplicou muito mais vezes do que o próprio Ibovespa. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo, que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração
e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. Então, olhando por este ângulo, o próprio Ibovespa não está nem perto da máxima histórica. Agora, se a gente pega o S&P e corrige ele pela inflação, olhando uma relação importante para analisar o todo, tá? Nunca analisar uma ação individual, a relação preço sobre lucro, as ações dos Estados Unidos estão precificadas 36 vezes o lucro delas. Ou seja, para cada $1 que as empresas americanas, na média, as 500 maiores dão de lucro, você paga $36 para ter esse $1 de lucro. Se nada mudasse, seu retorno voltaria em 36 anos, tá? Essa é uma relação muito famosa de preço sobre lucro, lá price sobre earnings, por isso que é PE, não PL, para você enxergar o quanto, em teoria, as coisas estão caras ou estão baratas. Pra vocês terem uma ideia, na crise de 29, a relação preço-lucro lá chegou a 31 vezes, agora está em 36. Muito puxado por tecnologia, ok? Contudo, está extremamente elevado, tem muito ânimo no mercado nessa situação. O que não quer dizer que as empresas como todo estão caras, quer dizer que o mercado está enxergando um cenário extremamente otimista. Já se você pegar o PL do Brasil, olha que curioso, a gente está abaixo de 10, está em 9,85 na data que estou gravando essa aula, sendo que durante a pandemia chegou ao valor de, mesmo valor, chegou até aqui, ó, chegou na pandemia, no ápice, chegou em 9,27, a gente está no mesmo relação preço-lucro que estava na crise de 2020. Se for pegar as piores crises que o Brasil já teve de 2008, chegou a 6,23. Então, está num cenário que historicamente é muito baixo. Ele vem erguendo a relação preço-lucro do Ibovespa, mas ainda assim, muito aquém dos Estados Unidos, que está em 36 vezes. E como é uma métrica adimensional, que eu pego preço em real, divido por lucro em real, corta a dimensão, ou preço em dólar por lucro em dólar, corta a dimensão, a gente pode fazer uma comparação não direta, mas indiretamente, que lá fora, essa máxima histórica está de fato muito perto de uma máxima histórica, em detrimento à máxima histórica do Brasil, na qual a relação ao preço das empresas pelo lucro delas vem caindo. E por que essa relação acontece? Que olhem que curioso, se eu for olhar aqui no gráfico do Ibovespa em si, de 2021 até agora, a bolsa subiu muito pouco. Vamos olhar efetivamente no índice do Ibovespa, aqui, vamos olhar 5 anos para cá. Se for pegar da máxima lá de 21 até agora, a bolsa subiu 4%, subiu praticamente nada. E como é que a bolsa não subindo nada, eu pego a relação preço-lucro de 2021, cadê? 2021 por aqui, que estava em 20, agora está em 10. Porque o lucro das empresas subiu. A relação preço sobre lucro, se o preço está muito parecido, porque subiu 4% na média, e a relação preço sobre lucro caiu pela metade, é porque o lucro na média, ele subiu muito, e o lucro das empresas está subindo muito. E por que o lucro sobe e o preço não vai atrás? Porque o lucro é um fator de movimento de preço de médio e longo prazo. O lucro da empresa sobe, é praticamente impossível no longo prazo o preço não ir junto. Mas o que acontece? A empresa vai, ela dá um lucro maior. Pá, vem uma crise, vem uma pandemia. A empresa vai dar um lucro maior. O dólar sobe, vai dar um lucro maior. Guerra no Oriente Médio, vai dar um lucro maior. Crise na China. Então são fatores, vai dar um lucro maior. Os juros sobem, o que tira dinheiro da bolsa. Vai dar um lucro maior. Acontece uma possível recessão nos Estados Unidos. Então, enquanto o lucro está fazendo uma força para cima, esses fatores macroeconômicos fazem uma força para baixo no preço, de forma que ficou-se no equilíbrio. Só que esses fatores de macroeconomia, eles vão desaparecer alguma hora e o lucro vai ficar em boa parte das empresas. E quando isso acontecer, a tendência muito forte é que a relação preço-lucro volte a subir, porque os ânimos voltam no mercado e o preço das empresas valorize nesse cenário. Só que, Matheus, quando que isso vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Esse é um estudo aqui extremamente interessante pela Economática, que pega de 68 até 2017 o retorno anual do Ibovespa. Então tem ano que subiu 132%, ano que caiu 1, caiu 74%, subiu 300%. O que eu quero que vocês percebam aqui é que não tem nenhum padrão. Não existe nenhum padrão nem previsibilidade. Por isso que é muito difícil você conseguir mensurar quando as coisas vão vir. Só que nesse outro estudo da Economática, olha que curioso, ele pega como referência o yield médio, que é o quanto de dividendo paga-se, o Ibovespa, aqui em azul, ou seja, na média de 2013 até 2023, certo? Vocês estão vendo aqui, não estão enxergando, mas acaba em 2023. Na média, o Ibovespa pagava um yield de 4,5%. No fim do ano passado, ele estava pagando por volta de 10%. Por que isso aconteceu? Porque as empresas de repente dobraram, triplicaram o valor delas? Não, porque elas estão pagando mais dividendos, só que a cotação não valoriza. Uma vez que eu estou pagando mais e a minha cotação não sobe, o meu yield sobe, porque é o dividendo pago pelo preço. A mesma coisa com o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, que na média, para quem é investidor
que investe há mais tempo em fundo imobiliário, sabia que o normal de fundo imobiliário era receber de 6 a 8%. Olha aqui o pontilhado, que era a média de 7 e pouquinho, que era a realidade dos fundos imobiliários. Agora você consegue fundo imobiliário, perdão, aqui ó, perto dos 8, ou vermelho pontilhado. Agora tá pagando 11%, 11,5%. Você acha bons fundos pagando 10, 10,5, 12. Isso não existia, pessoal. Isso aconteceu por quê? Porque o resultado dos ativos foi subindo e o preço não acompanhou por conta de outros fatores macroeconômicos. Então eu sei que tem uma energia potencial muito alta nesses ativos, os quais eu não consigo saber quando eles vão vir, mas é um cenário que no Brasil, do meu leitura, está muito mais favorável de investir do que no exterior, exceto o REITs lá fora. Dá para corroborar com isso, com esse estudo aqui. Esse estudo eu fiz manualmente, mas é legal vocês enxergarem, que você tem uma noção de contraste, tá? Eu peguei na mão mesmo o lucro em milhões de reais, top 10 empresas aqui que eu peguei no Fundamentei, que é um site fantástico, tá? Para pegar as empresas mais avaliadas lá. Tirei as commodities para não dar distorção e coloquei o lucro fechado em 2018, certo? E o lucro agora em 2024 acumulado de 12 meses para trás. Se vocês forem olhar esse lucro, algumas empresas podem bater, outras não, porque elas estão soltando resultados agora. E eu fiz aqui o quanto cresceu de lucro dessas empresas, 2018 para 2024, e quanto cresceu a cotação. A exceção da VEG, que a cotação cresceu mais do que o lucro, as outras empresas, praticamente nenhuma isso aconteceu. Algumas ficaram minimamente coerentes, como o setor de energia, a Engie, Equatorial, que a cotação subiu parecida com o lucro, até a Localiza, que a cotação subiu parecida com o lucro, mas as outras empresas, reparem, o Itaú está no mesmo preço que estava em 2018 e o lucro subiu 42%, de 25 bi para 36 bi. Você pega empresas como, por exemplo, a Porto Seguro, a cotação subiu 35% e o lucro dobrou. A própria Fleury, a cotação está 30% abaixo e o lucro está 50% acima. Ou a Ipera, que está na mesma cotação que estava em 2018 e agora o lucro cresceu 50%. Eu não estou falando que não tem motivos individuais para cada coisa ter acontecido. Eu estou falando que, na média, o lucro das empresas cresceu muito mais do que a cotação. E por que eu falei no começo dessa aula que o preço importa para o coletivo, não para o individual? Porque se você for olhar o preço-lucro da VEG, que é um espetáculo de empresa, ele está em 50. E ela é cara, mas ela é cara há 30 anos. Então você não pode usar isso para uma empresa. Você pode usar para entender o sentimento do todo. Então você aprender a fazer essa leitura macroeconômica de descontar a inflação, dolarizar os índices, saber olhar o que a máxima histórica depende de uma série de fatores, entender o que de fato puxa o preço das empresas no longo prazo e o que afeta elas no curto e no médio, vai te ensinar a tomar decisões melhores na hora de investir. Pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário se você gostou desse conteúdo, que tipo de análise você gosta que a gente faça, e se inscreve no nosso canal e, se possível, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode agregar para ajudar nosso canal pequeno a crescer e esse conhecimento ser disseminado para as pessoas. Vejo vocês na próxima aula.